muita dúvida para criar os filhos e tem tanta coisa acontecendo no Brasil, tem crise política que reflete na economia, tem escândalo de corrupção, fases e fases de Operação Lava Jato, isso está na boca de todo mundo, está na mesa do jantar, está na mesa do restaurante e as crianças estão ouvindo, estão super ligadas. E como é que a gente lida com isso? Quem vai contar pra gente ou quem vai nos ajudar a encontrar um caminho é a presidente do Laboratório da Educação, Beatriz Cardoso, que está conosco. Muito boa tarde, Beatriz. Oi, Débora. É um prazer de novo estar aqui conversando com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco. E se você, ouvinte, quiser participar dessa conversa com a gente, manda aqui a sua pergunta para o e-mail debora.freitas@cbn.com.br. Ô Bia, esses assuntos são assuntos áridos e a tendência é dizer que não é assunto para criança, mas a criança está ouvindo, ela está acompanhando o que a gente está conversando. Dá para explicar o que é tudo isso que a gente está vivendo? Então, Débora, eu acho que assim, a gente no Laboratório de Educação faz um esforço, toda a nossa causa é que a interação é o elemento fundamental na aprendizagem das crianças. E de uma maneira geral, os adultos tendem a evitar determinados assuntos. Nesse momento que nós estamos vivendo no país, a gente está vivendo uma coisa aguda, porque a conversa mudou. E as crianças, elas estão inseridas. E as crianças, elas são como esponjas que absorvem tudo, porque elas têm um desejo enorme de aprender. Então, a gente não pode esquecer que, embora seja uma coisa do mundo adulto, de fato elas não têm capacidade de entrar numa discussão na íntegra da discussão. Mas elas estão absorvendo e elas estão ouvindo palavras. Então, por exemplo, o vocabulário que se instalou nos últimos 2, 3 anos no Brasil é novo para as crianças. Uma criança que tem 8, 9 anos não fazia parte do universo dela com a intensidade em que está agora, quando ela era um pouco menor. Então, a gente tem que olhar para isso e entender que, em vez de desviar, é melhor a gente tentar estabelecer uma interlocução no nível num nível de compreensão que a criança possa se apropriar e, principalmente, expor o que passa na cabeça dela. Até pra gente, né, Bia? Delação premiada era uma coisa que a gente ouvia em filmes sobre máfia italiana, né? Não é uma expressão que fazia parte do nosso dia a dia, né? E como é que a gente começa essa conversa? É melhor deixar a criança perguntar, a gente pode chegar a introduzir, tem um ambiente específico para isso? Então, você falou que até pra gente, né? É curioso mesmo, porque nós estamos processando também, entendendo um monte de palavras. Ontem mesmo eu estava vendo um programa que estava o filho da Miriam Leitão, que fez um livro sobre a tortura e sobre a ditadura. Ele falou, Leitão, naquela época existia delação, mas essa palavra não se falava, era em outras bases. Então, assim, era uma coisa muito longe do cotidiano. Entrou no dia a dia. Então, como está no dia a dia, a dica mais prática que a gente pode dar é assim: você está no carro, está ouvindo uma notícia, a criança está junto com você, pergunta para ela o que ela acha disso. Ela entendeu? Tem dúvida? Tem curiosidade? Se ela não tiver curiosidade, não é para impor um assunto para ela. A questão é a gente só não criar um muro onde ela quer falar e não encontra espaço porque acham que aquilo não é assunto para a criança. O grande segredo é que o adulto saiba dosar e saiba perceber qual é o grau de curiosidade que ela tem e até onde ela pode ir. Mas a gente precisa, acima de tudo, traduzir esse mundo, que é um mundo complexo, que é um mundo intangível para a criança, em maneiras mais tangíveis, traduzir para situações concretas, que a política ela está no dia a dia de todo cidadão e a gente pode ir traduzindo isso para a criança. A gente tem um post lá no nosso blog, que é todacriançapodeaprender.org.br, onde a gente procura trazer uma reflexão sobre a infância contemporânea hoje. Um dos posts que está lá se chama 6 perguntas para conversar com as crianças. É uma tentativa de ajudar a que se pense, por exemplo, quando você está num parquinho com a criança, começar a trazer questões para ela. Quem cuida disso? É de quem? É de alguém? Isso é para quê? Isso é traduzir o universo da política, porque a política existe para o bem comum. É isso que a criança tem que entender. Então, acho que tem maneiras no dia a dia que a gente pode fazer ela isso. Tem que entender até porque ela vai conviver, ela vai ser uma cidadã melhor se ela tiver conhecimento. Exatamente, porque ela está em formação e a política tem a ver com a formação dos valores do ser humano. Então,
Melhor será a nossa política se a gente puder educar as nossas crianças para que elas vejam o valor das coisas e para que, principalmente, que a grande miscelânea que nós estamos é que entenda a diferença entre público e privado. Isso está na origem de tudo que nós estamos vivendo. E isso a gente pode propiciar com as crianças, sim, desde muito cedo. Interessante, Bia. E você falou perguntar o que elas acham. Você bem disse, a criança às vezes não tem condições de elaborar muito bem o que está acontecendo, mas a opinião dela acaba sendo a mais certeira. Mesmo sendo a mais ingênua, é muito certeira. É importante a gente dar atenção para isso, estimular que as crianças tenham opinião sobre esse tipo de coisa? Olha, sempre, independente do assunto, seja política, seja qualquer outro tema, é muito importante que a gente consiga escutar o que a criança está trazendo e devolver perguntas e respostas que alimentem esse processo de busca que ela está permanentemente. Então, para qualquer assunto é importante. Nesse momento que o país está assim, em todo lugar, a qualquer momento se fala sobre isso, né? A gente respira isso, está até cansativo, para falar a verdade. Tem hora que a gente está cansado, mas a notícia é só essa. Então, é importante também porque na escola essa é uma mini reprodução do universo social. Então, essa dicotomia que a gente tem vivido em muitos lugares, que é uma coisa nova no Brasil, mas que você tem polarização de pontos de vista, isso está dentro da escola também, porque as crianças têm os seus pais têm suas posições. Na escola você convive com pais mais para uma posição, mais para outra posição. Isso tem que ser problematizado, ela tem que ter espaço para tratar, porque senão fica uma coisa muito grande para ela administrar sozinha. Essa coisa da polarização, isso às vezes me preocupa, me deixa um pouco assustada, porque as pessoas têm tomado posições muito rígidas, né, e contundentes, e por muitas vezes não respeitam a opinião dos outros. E a criança está vendo isso. Exatamente. E fica muito mais difícil para ela também respeitar, né? Exatamente. Acho que esse é o outro ponto que no nosso blog a gente insiste muito, que o adulto tem que estar consciente que não são só as palavras que valem, mas que são os atos. Então, os atos de intolerância dele, manifestando raiva ou manifestando descrédito de qualquer opinião que diverge da dele, essa criança está aprendendo para além do conteúdo específico. Ela está aprendendo uma maneira de se posicionar. E isso é grave. O que a gente está vivendo na sociedade brasileira hoje tem muito a ver com falta de escuta, porque a gente não consegue mais conversar muito bem. Então, às vezes, uma posição que é de reflexão já fica taxado como direita ou esquerda. Então, essa coisa, a criança está dentro. Se a gente não presta atenção nisso, nós estamos dando pauta de aprendizagem para ela equivocada. Muito bem, Bia, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente faz uma pequena interrupção, a gente vai a Brasília, a Carolina Martins tem informações ao vivo, ela que acompanha uma coletiva do ministro da Justiça, ministro Torquato Jardim. Muito boa tarde, Carolina, novamente. Oi, Débora, boa tarde. Na verdade, não foi uma coletiva, né? Eles convocaram essa entrevista às pressas aqui no Ministério da Justiça nesse sábado, mas foi, na verdade, um pronunciamento que não durou nem 5 minutos. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, parecia um pouco irritado, negando os burburinhos políticos de que o Ministério da Justiça estaria disposto a mudar o comando da Polícia Federal. E ao lado dele estava o diretor da PF, Leandro Daiello, também participou desse pronunciamento. O ministro avisou que tem 2 grandes objetivos na coordenação aí na chefia da Polícia Federal, que é a modernidade tecnológica para internacionalizar a Polícia Federal e a capacitação também dos agentes para ocupar o maior território possível dentro do Brasil e também combater os crimes de fronteira, como o tráfico humano, foi um dos exemplos que ele usou. Ele fez essas declarações rápidas, levantou sem responder nenhuma pergunta dos jornalistas, nem a principal delas, que é se Leandro Daiello fica no comando da Polícia Federal. Desde que Torquato Jardim assumiu o Ministério da Justiça, surgiram esses rumores de que ele poderia mudar o comando da PF, e uma mudança agora, depois do laudo dos peritos indicarem e enfraquecerem a tese de defesa de Temer, de que os áudios da conversa comprometedora entre o presidente e Joesley Batista não foram editados, uma mudança nesse momento não cairia bem. E aí isso foi reforçado
hoje aqui, alguns comentários, ele fez questão de convocar a imprensa às pressas, não tinha nem infraestrutura direito aqui, Débora, nem microfone, ele falou ali no gorgol mesmo, mas foi um pronunciamento super rápido, 2 minutos e meio levantou, deixou Leandro Daiello sozinho, que também fez um pronunciamento super rápido, mas reafirmando o que o ministro já tinha falado. Em suma, nenhum dos dois respondeu a principal pergunta da permanência do Leandro Daiello à frente da Polícia Federal. Foi como uma convocação às pressas para dar esclarecimentos, meio que para dar uma prestação de contas, mas ele disse que essas conversas aí são baseadas na pós-verdade e que não há nada institucional, que a resposta institucional dele é essa. A Polícia Federal tem esses 2 objetivos: modernidade tecnológica e capacitação dos agentes, Débora. Agora, Carolina, a presença do diretor-geral da PF, do Leandro Daiello, seria um indicativo de que ele continua, mas pelo visto a dúvida é que continua, né? Exatamente. Na verdade, esse foi o intuito, né, do ministro, trazer e fazer esse pronunciamento ao lado do diretor da PF para demonstrar aí uma harmonia e de que as coisas estão caminhando juntos. Inclusive, ele usou essa palavra, de que os dois trabalham em harmonia e comprometidos com a Polícia Federal, sinalizando que ele continua à frente, mas responder às perguntas ele não quis, não. Tá certo. Obrigada pelas informações, Carolina Martins, ao vivo em Brasília. 1h18 agora no Revista Responde Como Criar Seus Filhos de hoje. A gente conversa aqui com a Beatriz Cardoso, que é presidente do Laboratório da Educação, está aqui no estúdio com a gente. A proposta é a gente falar de como tratar, de como abordar, de como ouvir as crianças em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil, essa avalanche de informações que a gente recebe todo dia, denúncias e assuntos que estão na mesa do jantar, que estão na conversa da família inteira, e a criança, obviamente, acaba participando. E, Bia, a gente falava, então, sobre os posicionamentos, né, que tem, as opiniões que tem dentro das famílias. Muitas vezes os próprios pais não respeitam a opinião alheia e a criança acaba trazendo isso para si, entende que aquilo é o correto e que a gente tem que combater. Onde é que a escola, por exemplo, é um espaço para isso? A criança dentro de casa tem pais com opiniões irredutíveis que não respeitam a opinião alheia. Dá para exercitar isso na escola? Com certeza, dá para exercitar isso na escola e fora da escola. Eu acho que é uma atitude de quem está responsável pelo crescimento de crianças, em que você traz você media. O grande segredo da educação é a mediação e a interação. Se o adulto se dispõe a mediar, a ouvir, a ponderar junto e a que cheguem a conclusões, ninguém precisa chegar na mesma conclusão. Mas o que ela tem que ver, ela tem que assistir, é uma atitude onde o pensamento, a reflexão é o carro-chefe. E eu posso concluir uma coisa, você outra, mas a gente conversou, a gente trocou e a gente contra-argumentou, né? Para a gente chegar a um ponto de vista, cada um o seu, e a gente aprende a respeitar. Então, isso é o exercício permanente da interação, seja na escola, seja fora da escola. Eu pergunto à escola, porque muitas vezes a criança não consegue fazer esse exercício dentro de casa, porque não tem essa flexibilidade dentro da família, né? Eu acho que deve ter. Eu acho que a gente está aqui justamente chamando a atenção para dar uma forçadinha e dizer... Na verdade, assim, um dos posicionamentos que a gente tem lá no Laboratório de Educação é o seguinte: existe no Brasil uma coisa como que vai se naturalizando, especialmente na classe média, média alta. Eu dou o melhor para o meu filho, a melhor escola, e eu me eximo da responsabilidade. Não. Você pode dar até uma escola mais ou menos, se você tiver que se matar demais para dar aquela que você vai ter que ficar muito mais horas no trabalho. É melhor você dar uma em que você possa pagar e tenha tempo com a criança. Porque a criança está aprendendo o tempo todo. Ela está aprendendo no banho, ela está aprendendo na comida, ela está aprendendo enquanto ela brinca e ela está aprendendo na escola. Mas a escola não é... A escola é um tipo de aprendizado. A escola é um equipamento social que tem a função de desenvolver determinadas capacidades intelectuais. Ela tem uma série de licenças para lidar com o mundo de maneira didatizada para que a criança possa tanto se desenvolver intelectualmente como aprender determinados conteúdos. No dia a dia, isso é mais misturado, é informal, mas também está acontecendo. Então, é isso que a gente tem que lembrar. E o que a gente estava falando é sobre o modelo. O modelo é uma coisa muito forte. A gente tem vários posts lá no nosso blog, tem um que fala das pequenas corrupções, que é assim: o pai que fura fila,
O pai que não pede nota fiscal ou que desconversa alguma coisa que a criança percebe. Ele está dando um modelo. Um modelo de cidadania, um modelo que tem a ver com a política em última instância. E tem um outro post que está lá, foi uma pesquisa feita pela IKEA, que é essa loja internacional, uma grande loja de departamento de móveis, não tem no Brasil, mas eles fizeram uma grande pesquisa onde ali eles estão mostrando como que as crianças pensam, o que as crianças pensam sobre os adultos. É muito interessante. Elas têm um raio-x. Elas sabem tudo o que está acontecendo. As contradições dos adultos, elas mapeiam. Então, assim, é melhor a gente prestar atenção e até explicitar quando a gente faz uma coisa contraditória. Às vezes a gente não reconhece, né, que está sendo contraditória. A criança percebe. Exatamente. Bacana. Ô, Bia, você falou dessa questão das grandes corrupções. Eu me lembro que um tempo atrás, acho que no ano passado, eu fiz uma reportagem especial justamente para falar sobre isso, sobre as pequenas corrupções. E eu perguntava, você já fez alguma dessas coisas? Furar fila, parar em vaga de idoso? Não, todo mundo respondia não. Você conhece alguém que já fez isso? Sim, quer dizer, ninguém assume que faz, mas sempre conhece alguém que faz. E isso é um péssimo exemplo, né? É difícil para as pessoas estabelecerem a conexão entre a sua ação imediata e individual e esse conjunto coletivo que nós estamos vivendo. Essas coisas estão relacionadas. É uma sociedade que tem uma tolerância para pequenos desvios, que gera um grande desvio, legitima. Não é sozinho, não é que cada um é responsável por isso, mas é um pouco. Quer dizer, a gente tem que entender que as coisas estão conectadas. E se a gente quer transformar essa sociedade, tem uma dimensão que é política, que é o sistema político, que é macro, mas tem também uma dimensão que é como eu educo o meu filho para criar pessoas que sejam menos tolerantes com esses pequenos desvios no futuro. Começa em casa sempre, do micro para o macro, né? Começa na vida cotidiana, não sei se é em casa, porque às vezes tem crianças que têm casas mais conturbadas, não tem problema, todo mundo, começa no cotidiano. Todos os adultos que interagem com criança, eles têm responsabilidade no sentido de estar atentos, que ela está aprendendo. Qualquer coisinha que você fez ali que é mais ou menos, você deu uma escapadinha, deu um jeitinho, ela está aprendendo. Então, saber disso já é importante. Bom, e tem, enfim, além de tudo isso que a gente está vivendo, tem a questão da informação que é muito rápida, muito ágil e chega muito rapidamente pelos meios eletrônicos que as crianças têm acesso facilmente hoje. Mesmo que as famílias determinem ali um tempo máximo para usar o tablet, para usar o celular. Enfim, algumas não impõem esses limites, mas elas recebem muitas informações. Como é que filtra isso e como é que discute sobre isso? Então, tem uma coisa interessante até do que você está falando, que eu acho que a gente, muitas vezes, o adulto, ele acaba ficando um pouco numa situação de saia justa, porque o assunto chega na criança muito rápido e nem ele processou e não sabe o que fazer. Até agora, na reportagem que a gente teve aqui no meio da nossa conversa, apareceu, por exemplo, um conceito que está na moda, que é o pós-verdade. É um conceito muito louco que apareceu recentemente, que as crianças estão ouvindo. Imagina quantas coisas elas podem imaginar sobre o que é isso. Até porque é um conceito frágil, que não está muito bem traduzido ainda. O adulto, às vezes com medo de não saber o que responder, ele evita. Na medida em que ele evita, a criança imagina e ela inventa. E ela pode inventar para o seu próprio uso ali pessoal, na relação com os pais. O que é pós-verdade? É um conceito que dá margem para você dar uma boa imaginada. Melhor então, o adulto também não sabe muito bem o que é pós-verdade, então abrir o jogo e conversar. Nossa, isso é uma coisa nova, também estou curiosa. Vamos tentar pesquisar? Vamos ver se você descobre aí com seus amigos alguma coisa, o que eles acham, eu também vou ver. E passa a ser uma pauta de conversa onde o não conhecimento do adulto também tem lugar para junto pesquisar. Eu acho que essa é uma maneira de lidar com essa coisa que está muito sem filtro, que chega direto na criança antes do que a gente gostaria. Todo mundo aprende junto ali, enfim, em família, com as ferramentas que você tem, e vai discutindo. Lá no nosso blog, a gente tem uma série de posts que a gente tem feito, que é assim, perguntar educa, conversar educa, cantar educa, escutar educa. Tem uma série. É um pouco para chamar a atenção disso. Essa é a grande ferramenta que a gente tem. É a gente se dispor a estar junto na aventura do conhecimento, aprendendo com as crianças e dando lugar para elas falarem, botarem em pauta as ideias que elas têm sobre as coisas, certas ou erradas. Às vezes elas acertam, às vezes não. Mas a gente tem que respeitar.
E a gente tem que desconstruir junto com eles, com uma escuta atenta, para chegar num outro lugar, quando eles estão tendo uma visão distorcida de alguma coisa. Quando elas não acertam, chamar atenção, ser brusco, não é esse o caminho, né? Não, o caminho primeiro é entender, tem também um post lá que se chama Que tal prestarmos mais atenção? É mais comprido o nome, mas diz algo assim, que é o seguinte, ela nem sempre ela acerta, mas o que tem sempre é que por trás há uma racionalidade da criança. Isso pode ter certeza. As crianças têm por trás alguma justificativa, alguma ideia que as levou ou a fazer algo ou a pensar algo. Tentar entender o que elas pensaram para então mover ela para um outro lugar é fundamental. Muito mais produtivo do que simplesmente baixar uma norma, um não e encerrar o assunto. Bacana. Bia, tem muita coisa bacana sobre esse tema e sobre outros temas no blog. Qual é o endereço do blog? Conta. É www.todacriançapodeaprender.org.br. E tem também um aplicativo? Isso, a gente tem. Acessar? O blog é um espaço de reflexão, onde a gente quer problematizar as questões da infância contemporânea. E o aplicativo é a outra face desse mesmo conjunto de ideias que a gente tem, que valorizam a interação e a mediação. Então, ali no aplicativo que se chama Aprendendo, com 2 P's, e está disponível tanto para Android quanto para iPhone, a ideia é que a gente ali tem um conjunto de atividades e dicas de o que você pode fazer no seu cotidiano com a criança para você tornar produtivo todos os contextos de interação que você tem com ela no dia a dia. Muito bem, agradeço imensamente a sua participação mais uma vez conosco aqui no Revista CBN, essa conversa, essas reflexões. Volte sempre. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. Nós conversamos com a Beatriz Cardoso, que é presidente do Laboratório da Educação, que trouxe aqui para a gente reflexões sobre como abordar com as crianças esses temas mais áridos que a gente tem vivido no país. Crise política, crise econômica, escândalo de corrupção, termos novos, Operação Lava Jato. E a Bia esclareceu aqui pra gente a importância da conversa, do esclarecimento e da participação da família toda e da comunidade com as crianças para que tudo isso seja muito mais palatável. Semana que vem tem mais Revista Responde, como criar seus filhos. E a gente vai agora para o Repórter CBN.